evangelizar em 4 continentes, na Ásia, na África, na Europa e nas Américas, não é? E em todos os lugares eu vi o poder da palavra de Deus. E quando ela é acompanhada pela influência do Espírito Santo, ela tem um poder que é sobrenatural, né? E esta história é de um moço que pescou uma Bíblia no rio Urucuia, que é um dos afluentes do rio São Francisco. E o pai dele tinha recebido uma Bíblia de presente, só que o pai era um matador de aluguel. E ele começou a ler a Bíblia, e quando chegou em Êxodo 20, que diz não matarás, ele fechou a Bíblia, e para não jogar a Bíblia fora, ele doou para um irmão dele. Ele achou que não era para ele aquilo, né? Não era para ele. Manda não matar, ele é um matador. Não dá certo comigo, né? Como é que eu vou viver, né? Porque as pessoas que não conhecem Deus, enquanto não o conhecem, elas não sabem que Deus tem chave para todos os mistérios, né? E aí ele doou a Bíblia para um irmão dele, o irmão carnal, que morava 20 quilômetros acima, na margem do mesmo rio. Só que o irmão também era matador de aluguel. E o irmão também teve a mesma experiência. Chegou lá no mesmo texto. Chegou no mesmo texto. Não é para mim. O que ele fez? Pegou a Bíblia, fechou e jogou no rio. E um domingo à tarde, o filho do primeiro, que se chamava Raimundo Sabino, o apelido dele era Mundico Sabino, né? O filho dele estava pescando no rio. Quantos dias depois de o irmão do primeiro matador ter jogado a Bíblia no rio? Não muitos dias, talvez uns 3 dias no máximo, acho que uns 3 dias no máximo, porque isso aconteceu no meio da semana e o filho dele estava pescando no domingo à tarde. E quando ele viu descer... Você lembra da distância? 20 quilômetros. 20 quilômetros? 20 quilômetros, rio abaixo. Rio abaixo. Então a Bíblia rodou na água 20 quilômetros, navegou. E o João, filho do Raimundo, com seu arpão, pensou que fosse um peixe e puxou o gatilho. Quando puxou a cordinha de nylon, na ponta da flecha estava a Bíblia. Ele chamou o pai, e o pai ficou desesperado, porque entendeu tratar-se de algo sobrenatural. E é mesmo, né? É impossível, né? Não é? Aí começou a ler a Bíblia e se converteu, e foi batizado. E para ser batizado foi um transtorno grande, porque foi alguém de Brasília, juntamente com alguém de Goiânia, e eles tiveram que atravessar mata para chegar na margem do rio, tinha onça, essas coisas todas, né? Batizaram naquele dia o Raimundo, a esposa dele, e o filho João, que já era com idade própria para ser batizado, né? E esse homem, esse Raimundo, ele tomou uma decisão inusitada. E quando a gente lê na Bíblia que as coisas de Deus, elas são loucuras para quem perece, a gente entende isso, né? Que decisão ele tomou? Ser um missionário. Como que pode um matador de aluguel se tornar um missionário? E para ficar assim mais interessante, ele começou a trabalhar com as famílias onde ele havia matado alguém. Ele já tinha matado 17 pessoas. Uns 7 meses depois, o mesmo telefone toca. E o obreiro bíblico lá de Brasília, o mesmo, ele é o Cornete, não é? Ele atendeu o telefone, novamente chamou o pastor Wilson e foram lá para batizar. Pastor Wilson Sarli, né? Sarli lá, que era o presidente na Missão Brasil Central. Depois foi diretor da CPB. Eu fui chamado para a CPB justamente na administração dele. E eu liguei para ele para confirmar a história, ele já está bem velhinho, né? E ele demorou para lembrar, mas se lembrou, disse, mas nós tivemos que chamar outros pastores para ajudar, porque eram mais de 100 pessoas. E olha, 100 pessoas como resultado da pregação do ex-matador. 105 pessoas. 105, e eles convidaram mais 2 ou 3 pastores para ajudar, porque o Roberto Cornetti não era ordenado ainda, só o pastor Wilson Sarli, né? E 105 pessoas. Eu contei essa história em Altamira, no Pará, no Acampau. E quando eu estava contando, e mostrei a Bíblia, né? Que a Bíblia está aí, inclusive, com você. Bom, já que o senhor mencionou, tem que mostrar. Tem que mostrar, Deus, né? Tem que mostrar a evidência real, né? Gente, olha que coisa linda, né? Quando eu vi essa Bíblia ontem aqui, lá no púlpito, o pastor Noel tem levado para mostrar a evidência do milagre, eu fiquei emocionado. Confesso que eu fiquei emocionado. Vamos repetir? Ela foi atirada no rio, navegou 20 quilômetros rio abaixo, ok? Para ser encontrada pela mesma família. Né? Uma pessoa que sabia o que tinha acontecido. E quando a gente abre com muito cuidado, tem a marca, né? Até a marca aqui onde o arpão entrou. Sim, aqui, olha, dá para botar o dedo aqui para ver, ó. Furo, né? Olha. Que não danificou o texto, né? A Bíblia, né? Ele só atingiu a capa, aqui, né?
E quando a gente abre aqui, vê só pequenas manchas, não sei se você consegue ver, tem que ser com muito cuidado. Até já propuseram aqui de uma restauração, mas aí vai estragar o milagre, digamos assim, né? Porque tem que mostrar como ela está, né? Uma pequena mancha aqui em algumas páginas, né? O que não prejudica a leitura, né? Uma Bíblia de 1929, ela já é um tesouro por si só, né? 1929, Sociedade Trinitariana. E o texto está aqui intacto. Eu confesso, pastor, eu sou uma pessoa cética, né? Sempre fui, era cético quando fui evolucionista, quase ateu, e continuo sendo um cristão adventista cético. Quando ouço histórias mirabolantes, eu também, como repórter, vou atrás, eu quero saber das evidências, né? Mas o que eu posso dizer com relação a isso? Numa hora dessa, realmente o cético dá lugar ao crente, né? Porque é um milagre que não pode ser contrariado, né? Uma Bíblia de papel, obviamente, ter navegado 20 quilômetros no rio e continuar intacta e transformar 105 pessoas inicialmente, a começar pelos matadores ali, né? Tornar um matador de aluguel, um pregador do evangelho, um missionário. Eu não consigo ver outra coisa, pastor, senão o poder de Deus. O poder de Deus. E mesmo a Bíblia diz que o Senhor vela por sua palavra, né? Eu creio que um anjo cuidou dessa Bíblia quando ela navegava rio abaixo. Eu creio plenamente, sabe? E eu creio também que um anjo dirigiu para que aquele menino pescasse essa Bíblia. Exatamente ele, tinha que ser ele. Porque para mexer com o coração do pai, que deveria ser um coração duro, né? De uma pessoa que destrói a vida dos outros, né? E a Bíblia tem um poder que a gente não consegue medir, sabe? Porque transformar um matador num missionário é só Deus mesmo, né? Esse é o maior milagre, né, pastor? Assim, claro que ela ter permanecido intacta nessas condições é um milagre, mas o maior milagre é a vida, né? É a vida. Então, eu estava contando isso e mostrei a Bíblia lá em Altamira. E aí um cidadão veio pelo meio do corredor e ele vinha falando umas coisas, mas eu estava falando ao microfone e a gente não consegue escutar quem está falando porque o microfone é mais alto, né? E quando ele chegou perto eu entendi. Ele falou assim, eu estava lá. Aí eu falei, mas quem é você? Ele falou assim, meu nome é Isaac Júnior. Eu sou filho do pastor Isaac Fonseca, que foi um dos pastores que ajudaram a batizar nesse batismo de 105 pessoas. E eu falei, então vem aqui, conta para o povo você como é que foi a história. Aí ele começou a contar, eu tinha tantos anos, não me lembro se 10 ou 8, né? Eu tinha acho que 8 anos ou 10, e meu pai foi chamado para ajudar a batizar. E foi um batismo assim, uma coisa linda, foi a tarde inteira batizando, quer dizer, 105 pessoas, né? Que lindo, né? E essa história já produziu outras histórias incríveis, viu, pastor Michel? A Bíblia é um poder que é incrível, né? Vale a pena a gente estudar a Bíblia, sabe? E nós devemos estudá-la com oração, com convicção, porque ela é mesmo a palavra de Deus. E ela transforma, tem o poder de transformar. Pastor, antes de eu pedir